Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e vamos falar sobre retórica e lógica, tipos de lógica, algo tão comum no nosso dia a dia e a gente precisa dar uma olhadinha e utilizar esses conhecimentos na construção de discursos, na hora da nossa oratória, na hora da nossa escrita, e eu convido a você a aprender junto comigo os tipos de lógica que nós temos, né? Vamos conversar sobre adução, abdução, vamos conversar sobre indução, sobre raciocínio lógico, né? Assuntos aí rotineiros do nosso dia a dia. Agora, vamos olhar os nossos objetivos de aula, né? Compreender que a lógica é um instrumento de conhecimento, a gente precisa ter essa compreensão. Identificar os tipos de lógica possível, e nós vamos falar de 3 lógicas possíveis, 3 tipos de lógica que a gente constrói e a gente faz junto. Então esse é o convite que eu faço a vocês, né? Vou deixar essa foto aqui, né? E a pergunta é, quem é o personagem dessa foto e por que esse personagem aparece aqui, né? Qual é a relação que ele tem com a nossa aula? Então, percebam aqui o personagem, tentem identificar qual é esse personagem. Pessoal, com a legenda vocês identificaram que é John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, e ele tem um discurso reconhecido mundialmente que é "Eu sou um berlinense", né? E esse discurso feito em 1963, no auge da Guerra Fria, e ele faz esse discurso. É claro, né? John Kennedy, ele é presidente dos Estados Unidos e ele utiliza da sua retórica, do seu discurso, de argumentos lógicos em um momento de conflito, em um momento ali de guerra, Guerra Fria, para trazer essa mensagem aos berlinenses que faziam parte, né, da Alemanha Ocidental, o bloco integrado aí ao sistema capitalista. Por isso que eu coloco aqui essa imagem e o discurso dele você encontra na internet, né? E você pode ouvir e entender ali um pouco do que ele traz em seu discurso, né? E olha só, gente, eu convido a todos vocês, alunos e alunas, para que a gente aprenda o conceito de lógica e a sua capacidade de construção de uma fala, um discurso que é capaz de convencer os receptores do nosso discurso, das nossas mensagens, e sempre se utilizando de fontes seguras, fontes idôneas, né? Quando a gente faz um trabalho, um discurso, a gente precisa trazer essas fontes científicas, se afastar das fake news que eventualmente insistem em aparecer no nosso cotidiano, baseando o nosso discurso na ciência, né? E convencendo assim aquelas pessoas que nos escutam, não é? Olha aqui, trago para vocês a figura de Aristóteles, né? Aristóteles, esse filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, é autor do primeiro trabalho sobre lógica, né? Converse com o seu professor de filosofia, com o seu professor de sociologia, para entender um pouco mais da história de Aristóteles e as contribuições de Aristóteles para o pensamento da Grécia e o pensamento moderno, né? E olha só o conceito de lógica, né? Vamos aprender esse conceito. É uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados. Algo que você aprende, por exemplo, na disciplina de língua portuguesa, né? Quando a gente estuda a construção de uma frase, nós temos ali a ordem em que essas palavras, em que essas classes gramaticais
devem aparecer para que a nossa frase tenha uma lógica. Então vejam que a lógica está presente no nosso dia a dia, né? Em suma, a lógica serve para se pensar corretamente, sendo assim uma ferramenta do correto pensar. Lógica vem de origem da palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. Então é pensar de uma forma racional, organizar o nosso discurso, a nossa escrita, a nossa fala, aquilo que a gente quer transmitir, como eu estou fazendo com vocês agora, de forma lógica, compreensível, né? E aqui eu tenho a nossa primeira atividade, né? A lógica não passa de um simples conhecimento de palavra, disse o Charles Lamb. E aqui, qual o conceito de lógica? Escreva suas percepções, o teu conceito de lógica, e a gente já faz a correção da atividade. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. A gente tem uma citação do Charles Lamb que diz assim, ó: a lógica não passa de um simples conhecimento de palavras. E daí aqui, ó, qual o conceito de lógica? Eu gosto muito dessa citação, né, antes da gente responder o exercício, porque ela pode, né, ser uma citação simples. A lógica não passa de um simples conhecimento de palavras, mas conhecer a palavra, né, conhecer o significado, a etimologia da palavra e como colocá-la corretamente numa frase faz toda a diferença na construção lógica. Corrigindo a nossa atividade, né, ela pode denotar, né, o conceito de lógica, um conjunto de regras racionais para a obtenção de um conhecimento, quanto à área da filosofia que estuda a validade formal das proposições linguísticas e matemática. A matemática também é uma ciência lógica. As suas criações dizem respeito à nomenclatura que ele deu ao estudo sistemático daquilo que é lógica, né? Essa palavra que a gente utiliza o tempo todo no nosso dia a dia. E olha só, pessoal, nós podemos distinguir 3 tipos de lógica. Então nós vamos ter, né, trago ali para vocês a dedução, a indução e a abdução. Esses 3 são os 3 tipos de lógica que nós temos. E é claro que juntos nós vamos aprender com exemplos cada um desses tipos de lógica: dedução, indução e abdução. Então olha só, o primeiro que eu trago aqui é a dedução. Talvez a mais comum, a mais utilizada, não é? A dedução corresponde a determinar uma conclusão. Então a gente deduz a conclusão.
Utiliza-se da regra, então eu tenho primeiro uma regra, e daí eu tenho uma premissa, uma segunda frase, para então eu chegar a uma conclusão, né? Então olha o exemplo, então eu tenho uma regra, todo metal é dilatado pelo calor. Então veja que eu tenho essa premissa maior, essa regra, todo metal é dilatado pelo calor. Daí eu tenho a segunda frase, a premissa, né? Como a gente diz ali, ó. Ora, a prata é um metal. Então eu tenho uma regra e eu tenho uma premissa. Com a lógica por dedução, eu vou tirar, portanto, a conclusão a partir da regra e da premissa. Qual é a regra? Todo metal é dilatado pelo calor. Qual é a premissa? A prata é um metal. Qual a conclusão que eu posso chegar? Logo, a prata é dilatada pelo calor. E aí a gente tem um exemplo de lógica pela dedução. Beleza? Compreenderam? Pegaram ali como que eu faço a lógica por dedução? Então, olha só, né? Vamos fazer aqui uma atividade. Analise a preposição e indique o tipo de lógica presente. Quando chove, a grama fica molhada. Choveu hoje, portanto a grama está molhada. Faça a tua atividade, escreva a tua resposta e a gente faz a correção juntos. Pessoal, vamos lá então. Olha ali a preposição que eu tenho. Quando chove, a grama fica molhada. Choveu hoje. Então veja que eu tenho uma regra e eu tenho uma preposição, eu tenho uma premissa ali, né? Então a primeira frase é a regra. Quando chove, a grama fica molhada. Daí eu tenho uma segunda informação. Choveu hoje. E daí eu tenho a conclusão. Portanto, a grama está molhada. Qual é o tipo de lógica presente na frase, né? A lógica presente é a dedução. A dedução corresponde o quê? A determinar a conclusão. Então eu tenho a regra, quando chove, a grama fica molhada. Choveu hoje, e daí eu faço a conclusão. Utiliza-se da regra e sua premissa para chegar a uma conclusão. E aí a gente tem a lógica por dedução, beleza? Vamos ver agora o segundo exemplo, lógica por indução. Então, nós aprendemos por dedução, regra, premissa, conclusão. Eu uso a regra e uso a premissa para chegar à conclusão. Eu tenho a lógica por dedução. Vamos ver agora a lógica por indução. Ela é considerada na filosofia o método de pensamento ou de raciocínio com o qual se extraem certos fatos conhecidos, mediante a observação.
alguma conclusão geral que não se acha rigorosamente relacionada a elas. E aí eu tenho um exemplo, olha só, Renan é responsável e usa máscara. Todas as pessoas responsáveis usam máscara. Então vejam que eu tenho duas premissas aqui, né? Renan é responsável e usa máscara. Todas as pessoas responsáveis usam máscara. Então veja só, pessoal. Então eu posso afirmar que Renan é uma pessoa responsável. Conseguiram entender? Então eu tenho duas premissas e a partir dela eu faço uma terceira premissa. Indução é, portanto, determinar a regra. Lembra que lá na dedução eu tinha regra, premissa e conclusão. Aqui, com a indução, eu determino a regra. Né? Então eu tenho a premissa, tenho a conclusão e eu vou determinar, portanto, a regra. É aprender a regra a partir de diversos exemplos, né? Olha só, a grama ficou molhada todas as vezes em que choveu. Então, se chover amanhã, a grama ficará molhada. Veja que eu determino essa regra a partir das nossas premissas. A lógica por indução é muito comum associar essa lógica a cientistas, né, a pesquisadores que fazem essa indução na sua pesquisa. Né? Sempre que eu aplico determinado elemento químico, o resultado é este. Então, se este elemento químico for aplicado em outro, o resultado vai ser próximo, vai ser igual? Lógica por indução. Isso os cientistas utilizam bastante, não é mesmo? E olha só a abdução. Então, nós aprendemos a dedução, aprendemos a indução e agora nós vamos compreender, né, a abdução. A abdução significa determinar a premissa. Usa-se a conclusão e a regra para defender que a premissa poderia explicar a conclusão. Então, trago aqui um exemplo para você entender. Olha só, quando chove, a grama fica molhada. A grama está molhada. Então, pode ter chovido. Vejam só, né, como a gente liu. Ele determina a premissa. Eu utilizo a conclusão e a regra. Quando chove, a grama fica molhada. Isso é uma regra. A grama está molhada. Opa, eu tenho uma conclusão. Então, se eu tenho uma regra, sempre quando chove a grama fica molhada. E eu tenho uma, né, ali, ó, uma conclusão, a grama está molhada. Portanto, pode ter chovido. Veja que ele trabalha essa questão, né, do pode ter chovido. Né? Ele não vem com essa afirmação, porque ele considera aqui outras formas que a grama pode estar molhada. Então percebam aí que a gente consegue trabalhar essas nuances, essas diferenças dentro da lógica, não é? Associa-se a esse tipo de raciocínio aos diagnosticistas e detetives, né? Então a lógica por abdução. Então, de novo, no exemplo, para que ninguém aí fique perdido, não entenda. Quando chove, a grama fica molhada. A grama está molhada, então pode ter chovido. A lógica por abdução. Pessoal, eu trago aqui uma atividade para a gente pensar, né? Preencha o quadro abaixo com um conceito correto de cada tipo de lógica. Então, eu vou deixar aí o tempo na tela, vocês realizam a atividade, lógica por dedução, lógica por indução, lógica por abdução, e a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então é um quadro com os 3 tipos de lógica: dedução, indução e abdução. Qual é a nossa proposta? Que você coloque o conceito para cada uma dessas lógicas, né? Então trago aqui para vocês, olha só a correção. Lógica por dedução corresponde a determinar a conclusão. Lembram do exemplo? Todo metal é dilatado pelo calor. A prata é um metal, logo a prata é dilatada pelo calor. Eu determino, portanto, a conclusão. Utiliza-se da regra e sua premissa para determinar a conclusão. Daí nós temos a lógica por indução. Indução é determinar a regra. É aprender a regra a partir de diversos exemplos de como a conclusão segue a premissa. E daí eu tenho a lógica por abdução. Abdução significa determinar a premissa. Eu tenho a regra, eu tenho a conclusão e eu determino, portanto, a premissa. Usa-se a conclusão da regra para defender que a premissa poderia explicar a conclusão, porque ela vai considerar outras variantes também. Lembrem-se que os detetives, né, e as pessoas que fazem diagnósticos utilizam da lógica por abdução, beleza? Galera, quanta coisa a gente viu nessa nossa aula, não é mesmo? O primeiro escrito sobre a lógica, lá de Aristóteles, aluno de Platão, né? Professor de Alexandre o Grande, ele que vai trazer aí os primeiros tratados escritos sobre a lógica. Algo que está no nosso dia a dia, está presente quando a gente constrói um discurso, quando a gente fala, né? A nossa fala, ela precisa ser uma fala lógica, né? O nosso diálogo, ele precisa partir da lógica. A construção da escrita da língua portuguesa deve seguir uma lógica, não é mesmo? E daí nós aprendemos os 3 tipos de lógica que nós trabalhamos. A lógica por dedução, como a gente viu com os exemplos, a lógica por indução e a lógica por abdução. E eu tenho certeza que você vai utilizar esses exemplos. Na verdade, você já utiliza a lógica no seu dia a dia, né, no seu cotidiano, nas suas relações, na sua escola. Então agora você aprendeu os tipos de lógica, de raciocínio lógico, e você pode utilizá-lo na construção dos seus discursos, na sua oratória, na parte escrita, beleza? Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a sua participação. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.